A paz do Senhor. Hoje vamos estar ministrando essa pré-aula da lição 12, que é a penúltima lição do nosso trimestre, né, esse terceiro trimestre, cujo tema geral foi o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, dando continuidade àqueles eventos que aconteceram ali em Israel do Norte e depois em Judá, né, a nação do sul, hoje vamos estar falando sobre esse importante rei ali, o rei de Judá, o rei Josias. Amados, aqueles avisos costumeiros, né, que a gente dá aqui no início da gravação, de que de maneira alguma essa pré-aula vai substituir a leitura da revista e muito menos não substitui, né, a sua presença ali na escola dominical, uma vez que o objetivo dessa pré-aula é tão somente de contribuir com alguns subsídios, né, acrescentando ali em relação ao que já está aposto na nossa revista, e também que a nossa escola dominical ela só se realiza quando o povo do Senhor, né, na casa do Senhor, no dia do Senhor, no nosso domingo, aprendemos ali em comunhão, ou seja, todo mundo juntos, aprendemos ali a palavra de Deus. Amados, também se você estiver chegando no canal aqui pela primeira vez, se inscreva, né, deixe seu like, faça um comentário, porque isso faz com que a plataforma do YouTube entenda se esse trabalho é relevante e quando alguém for pesquisar, por exemplo, sobre o rei Josias, o próprio YouTube, né, possa recomendar essa gravação. Então, deixe seu like, se inscreva e faça seu comentário, tá bom? Isso ajuda muito, muito, muito um trabalho. Aqui está a capa da nossa revista, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, durante esse trimestre, nós falamos, né, sobre os erros e acertos ali de Israel durante o período ali da monarquia, principalmente aqui da monarquia dividida, né? Trabalhamos aqui já a monarquia, o governo de Israel, a nação de Israel já dividida, quando tratamos da nação do norte, a chamada Israel, e também da nação do sul, a chamada Judá. O rei Josias, né, o nosso personagem de hoje, o rei que trataremos hoje a respeito, né, da trajetória dele, é um rei que a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, e que obedeceu a Deus. Ou seja, foi um rei bom, porque sempre que a Bíblia fala que o rei foi bom, é um rei que levou a nação ali a uma prosperidade, no sentido de incrementar ali a vida social. Por quê? Porque foram reis que fizeram avivamentos ali no seu período, trouxeram a palavra de Deus para as pessoas, trouxeram um ensino excelente para ali os seus governados, de modo que aquela nação cresce em todos os aspectos, financeiro, social, espiritual, ou seja, é aquele líder que leva o povo a uma prosperidade assim geral em todos os aspectos. O rei Josias foi um desses líderes, né, um desses reis. Amados, lembrando que o nosso último rei que nós tratamos, né, na lição, na nossa penúltima, né, nosso penúltimo domingo ali que nós estivemos na escola dominical tratando do assunto, foi sobre o rei Ezequias, né, esse rei que teve uma importante trajetória ali em Judá, com seus erros, com seus acertos, mas Ezequias foi um rei bom. Ele andou nos caminhos do Senhor e deixou ali um legado, né, para aquela nação de um homem que realmente buscava o Senhor e que promoveu ali um avivamento ali naquela nação de Judá. Quando Ezequias morre, né, após 29 anos de governo, quando Ezequias morre, ele é sucedido por Manassés. Manassés foi um rei muito, muito, muito terrível, né? Manassés, ele trouxe de volta tudo aquilo que o pai dele aqui tinha derrubado ídolos, tinha restaurado o verdadeiro culto a Deus. Manassés, quando sobe ao poder, vai desfazer tudo que o pai dele tinha feito, e aqui, num primeiro momento,
ele vai trazer todas aquelas abominações ali da época de Acabe, da época de Jezabel, da época daqueles reis maus do norte, do sul. Ele juntou tudo e o reinado dele realmente foi um reinado terrível, né? Ele ficou ali como rei 55 anos. Quando ele morre, ele é sucedido pelo filho Amon. Amon foi um péssimo rei, e com 2 anos de governo sofreu um atentado, né? Foi assassinado. E ia haver aqui uma espécie de golpe, né? Só que o povo, né, fiel à casa de Davi, colocou Josias, né, o filho de Amon, que na época tinha 8 anos de idade, um garoto como esse aqui, colocou como rei, e ali Josias vai governar por 31 anos, né? Então, aqui de Ezequias, o nosso último personagem aqui para Josias, o personagem de hoje, haverá aqui uma lacuna de 57 anos, né? Então, na medida do possível, vamos dar uma pincelada no decorrer da gravação. Trazendo aqui uma panorâmica para a gente se situar, vamos relembrar um pouquinho que aqui eram os descendentes de Acabe, né? Acabe já tinha morrido aqui, então quando ele morreu, o filho Acasias, o seu filho, né, Acasias, ficou no lugar de Acabe. Acasias sofre um acidente, né, morre, cai de uma janela, e aí o outro filho de Acabe, Jorão, né, já que Acasias não tinha filhos, não tinha filho, Jorão assume o governo aqui em Israel do Norte. Jorão posteriormente vai ser morto, né? Jeú, essa dinastia aqui que Deus levanta Jeú aqui para exterminar aqui a casa de Acabe, né? Conforme tinha sido predito ali pelo próprio Elias, né? Tinha predito que a casa de Acabe seria exterminada. Então Deus posteriormente levanta Jeú aqui. Jeú vai matar Jorão. Jorão, nessa ocasião, já estava ferido de guerra, né, a guerra contra a Síria ali. Ele já estava ali ferido num acampamento, quando Jeú se levanta e vai lá, né, mata Jorão. Só lembrando, né, que quando ele matou Jorão, quem estava aqui junto com Jorão era esse rei aqui, Acasias. Acasias veio a ser era sobrinho desse aqui. Então, o tio dele estava aqui doente, né, ferido. Acasias sai aqui de Judá e vai visitar o tio dele aqui. Quando ele está visitando o tio doente, chega Jeú e mata Jorão e também mata Acasias, que estava lá. E aí, quando ele mata Acasias, lembrando, né, que Acasias era um neto de Josafá. Josafá foi um governo bom, né, foi um ótimo rei, temente a Deus, obediente a Deus. E quando Josafá morreu, ele foi sucedido por Jorão, o filho dele, chamado Jorão do Sul, porque aqui tinha o Jorão do Norte. Esse Jorão era filho de Acabe, esse aqui era o filho de Josafá. Jorão faz um governo terrível, né? Terrível. Para vocês terem uma ideia, quando Josafá morreu, constituiu ele, que era o mais velho, como rei ali de Judá. E para os outros filhos, que Josafá tinha mais 6 filhos, Josafá deu algumas cidades, deu algumas riquezas, tudo. E Jorão, não contente com isso, mandou matar os irmãos, né? Matou os irmãos, Jorão matou todos os irmãos dele. E também caiu na idolatria, né? De tal modo que se uniu aqui com Atalia, ó, a filha de Acabe, né? A filha de Jezabel. Ele se une, casa com essa mulher aqui, traz todos os pecados daqui, ele trouxe para cá, a ponto de, daqui o profeta Elias, o profeta Elias andava assim com o olho bem pertinho aqui dessa família, né? A família de Acabe. Então, Elias manda uma carta para ele aqui e fala, né, que por conta dos procedimentos dele, que o fim dele ia ser triste. Aliás, Elias disse como é que ele morreria, e de fato ele morreu. Deu-se uma espécie de infecção intestinal, a ponto de que as tripas dele explodiram ainda, ele vivo, né? E ele vai morrer desse problema intestinal, tal qual o profeta Elias vaticinou que aconteceria. Quando ele morre, né? Quando ele morre, ele foi sucedido pelo filho dele, Acasias, aqui. Acasias, nessas alturas, já tinha filhos, né? Tinha filhos. Quando ele estava aqui reinando, ele reinou só 1 ano, e ele subiu aqui, como eu disse antes, para visitar o tio dele aqui, que estava ferido. Então, quando Acasias vem para cá, Acasias é morto, juntamente aqui com Jorão. Deixa eu trazer aqui o apontador que saiu aqui.
trouxe de novo, tá aqui. Então, esse daqui é morto junto com esse aqui por esse aqui, né? Então, quando ele morre, ele tinha filhos, né, que poderiam suceder. Ele ficou só um ano no governo, como eu disse. Só que a avó dele aqui, né, a avó dele, que era essa aqui, essa mesma aqui que casou com o pai dele aqui, a avó dele mata toda a descendência dele e vira rainha, né, e vai reinar ali em Judá por 7 anos. Posteriormente, né, ela pensa, né, que tinha exterminado todos os filhos dele aqui, só que não conseguiram esconder um aqui, esse menino. Conseguiram esconder, e esse menino, quando estava aí ainda bem criança, foi colocado pelo sacerdote Joiada, né, aqui como rei, e nessa época Atalia é morta. E Joás, ele governa por 40 anos, entre altos e baixos, podemos dizer que Joás foi um rei, né, temente a Deus. Quando Joás morre, Joás é sucedido pelo filho dele, Amazias. Amazias foi um governante terrível, né? Governa 29 anos, e quando ele morre é sucedido por Uzias, o filho dele. Uzias fica ali governando de fato e de direito por 52 anos. Os 3 últimos anos de Uzias ele fica leproso, né? Então, embora o livro de Crônicas registre que ele governou 55 anos, o livro de Reis, que possivelmente foi escrito por Jeremias aponta aqui que de fato e de direito ele ficou só 52 anos. E nessa época que ele ainda era vivo, já havia uma corregência com o filho dele, Jotão. Jotão foi um rei bom, temente a Deus. Fez um excelente governo. Quando Jotão morre, ele é sucedido por Acais. Acais foi um mau rei, né? Acais foi um mau rei. Quando Acais morre, é sucedido por Ezequias, né? O nosso personagem da nossa última aula ministrada em sala, né? Na sala. Pois bem, voltando só aqui, fazendo uma rápida recapitulação aqui do norte, Jeú mata Jorão, né? Como eu mencionei, e aí vai se estabelecer a dinastia de Jeú, que vai até Zacarias aqui. Após Zacarias, né? A Israel do Norte entra num período chamado anarquia militar, em que não havia mais sucessão, um ia matando o outro e ia ficando no lugar. Até que em 722, por época do rei Oséias, a Assíria entra aqui e destrói, e acaba, e extingue aqui com o Reino do Norte. O Reino do Norte deixa de existir, vai cativo ali para várias regiões para onde a Assíria quis colocá-los. Pois bem, mas voltando para cá, né? Quando Acais morre, o rei Ezequias assume, fica ali por 29 anos, e aí, dando continuidade aqui, só ainda dizendo que quando o Reino do Norte acabou aqui, o Reino do Sul ainda vai durar mais de 100 anos, né? Ainda vai ter um período ali bem razoável de tempo ainda para frente. Pois bem, Ezequias está aqui, né? Governou 29 anos, morreu. Quando morre, é sucedido aqui por Manassés, como eu já disse. Manassés foi um governante assim terrível, né? Promoveu todo tipo de idolatria, de pecaminosidade ali em Judá, pintou e bordou, como diz o outro. Ficou ali durante 55 anos, é sucedido por Amon, como eu já mencionei. Amon é assassinado, no lugar de Amon é colocado o filho dele, Josias, que na época era uma criança. Josias reina ali por 31 anos, né? Quando Josias morre, Josias está ali com 39 anos, né? Quando Josias é assassinado, Josias já vai estar com 39 anos, portanto tinha 8 anos, né, quando foi colocado como rei. E aí, quando Josias é morto, né, quem vai matar Josias é um faraó, o faraó Neco, né, do Egito. Quando Josias morre, o Egito coloca aqui um filho de Josias, né, Jeoacás. Só que Jeoacás fica só 3 meses, né, e aí quem entra aqui já é a Babilônia, já vai entrar, vai tirar esse Jeoacás aqui e vai colocar esse Jeoaquim aqui. Então, quando a Babilônia entra aqui e destitui esse rei aqui, já coloca esse outro filho de Josias, nesse período já vai haver a primeira deportação para a Babilônia. E nessa época aqui, entre outros jovens, Daniel foi levado ali, né, para a Babilônia. Pois bem, Joaquim morre, né, assim, para diminuir aqui a confusão desses nomes parecidos, vamos chamar esse aqui de Joaquim pai e esse aqui de Joaquim filho. Então, quando o Joaquim pai morre aqui, o Joaquim filho assume. Só que o Joaquim filho só fica 3 meses. Por quê?
porque a Babilônia entra aqui de novo, né, destitui ele, leva a segunda deportação aqui, dessa vez Ezequiel, o jovem Ezequiel, vai para a Babilônia, ele é tirado e no lugar dele é botado Zedequias. Zedequias fica 11 anos no poder, e aí a Babilônia vem de vez, arrebenta aqui tudo, acaba com tudo, e o reino de Judá, em 586 a.C., o reino de Judá deixa de existir. Então, em 586 a.C., já não havia ali mais naquela região ali da antiga Canaã, não existia mais nenhum hebreu ali. Os hebreus foram todos deportados e aquela nação deixou de existir. Algum ou outro que porventura tenha ficado lá, mas numa quantidade tão ínfima, tão pequena, que a gente pode dizer com todas as letras que Israel deixou de existir. Só lembrando aqui ainda em relação a esses reis, cuidado, né? Você que está lendo a Bíblia aí, às vezes você está lendo num lugar chama ele de um nome, depois já chama de outro, vamos ter cuidado, sabe por quê? Era assim, sempre que o governante, porque esses reis aqui eles já eram reis vassalos. O último rei para valer foi esse aqui, foi Josias. Esses outros aqui já eram reis vassalos. Então, quando o poderoso, né, do estrangeiro vinha aqui, no caso aqui foi o Egito, chegou aqui, pegou esse filho de Josias, que na verdade se chamava Salum, e botou o nome dele de Jeoacás. Depois já vem a Babilônia aqui, pega esse outro filho de Josias, que se chamava Eliaquim, e bota o nome dele de Jeoaquim. Depois vem a Babilônia de novo, né? Aí ele morre. Ele morre e é sucedido por Joaquim. Aí veio só que Joaquim, na verdade, não era Joaquim. Joaquim esse nome aqui já era um nome dado já pela Babilônia. O nome desse aqui era Jeconias, ó. Esse aqui era Jeconias. E esse outro aqui, Zedequias, na verdade era Matanias. Esse nome Zedequias aqui foi dado pela Babilônia. Então, vocês imaginam aqui a confusão que dá, né? A gente está lendo e tentar conciliar esses nomes aqui, ó. Conciliar o nome com a pessoa, né? E lembrando que esse aqui era filho de Josias, esse aqui era filho de Josias, esse aqui era neto de Josias, e esse aqui era filho de Josias. Porque quando esse aqui foi preso, foi levado, a gente tem uma dúvida, inclusive, né? Ele ficou 3 meses, e ao que parece, né? Esse menino tinha 8 anos de idade. Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns textos mais antigos da Bíblia, por exemplo, o texto massorético, diz que ele tinha 8 anos de idade quando o pai dele morreu aqui, quando o pai dele foi tirado daqui, e o pai dele morreu, na verdade, e aí ele é colocado aqui com 8 anos de idade. Outros textos, né, antigos diz que ele tinha 18 anos quando ele foi colocado aqui. Então, a verdade é que nós não sabemos qual era a idade que Joaquim, filho aqui, tinha. Fica como sendo 18, né? Até porque as traduções mais recentes, atualizadas, botam ele como 18. Pois bem, então, tirado toda essa dificuldade aqui, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Deixa-me ver se tinha mais alguma coisa que seria importante eu dizer. Eu creio que não. Vamos passar para frente. Bem, voltando, né, ao nosso penúltimo aqui, personagem, né? Como eu disse, a lição de domingo próximo já vem para cá, né? E tem essa lacuna aqui. Mas voltando ainda um pouquinho, só para a gente fazer uma recapitulação, quando Ezequias, né, adoece, né? Aquela doença mortal, Isaías fala para ele que ele morreria, então ele entra ali em desespero, ele chora muito, porque a mensagem de Ezequias era que ele ordenasse a casa dele, mas como é que ele ia ordenar a casa? Que pelo jeito ele nem filho tinha, nem casado ele era, né? Ou seja, Ezequias, ao que parece, era hoje os que são chamados de workaholic, né? Aquelas pessoas que se dedicam demais à obra, se dedicam demais assim à carreira e tantas coisas e terminam se esquecendo de si mesmos, né? No caso aqui de Ezequias pelo jeito era solteiro, não tinha família, não tinha filho. Como é que ele ia ordenar a casa dele? Quem iria sucedê-lo no trono? Então, vocês conhecem a história, né? Deus dá mais 15 anos para ele, e nesses 15 anos nasce Manassés. Quando Ezequias morre, né, que já passou os 15 anos, Ezequias morreu, Manassés tinha 12 anos. Quando Manassés sobe ao trono, Manassés tinha 12 anos. Então, Manassés nasceu durante esse acréscimo de anos aí que foram
dados para o rei Ezequias. Passando. Bom, ainda em relação ao rei Ezequias, né, ele estava doente daquela doença mortal, mas aí o profeta Isaías faz uma pasta de figo. Nós não sabemos se era esse figo aqui, né, comestível, se era outro tipo de figo, mas era figo. Amassou esses figos aqui, colocou em cima de uma chaga ali que Ezequias tinha. Ezequias sarou, e aí Deus tinha prometido para Ezequias mais 15 anos, e como prova disso, como sinal, esse relógio do sol aqui, essa sombra aqui, ó, que esse relógio do sol, ele era guiado pela sombra do sol. Então, essa sombra volta mais 10 graus, simbolizando mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Ainda em relação a Ezequias, vamos lembrar que já no final, depois que Ezequias já tinha sarado tudo, Ezequias recebe, né, uma comissão lá babilônica, né? E aqueles babilônicos chegam lá, e Ezequias, pelo jeito assim, ficou muito assim, envaidecido, né, por aquele povo importante ter ido lá falar com ele, tudo. E aí Ezequias mostra as riquezas, mostra tudo lá. E aí Isaías vê aquilo, Isaías vai repreender Ezequias. Isaías vai dizer assim: Ezequias, quem são essas pessoas, né? Aí Ezequias diz: é um povo importante que veio da Babilônia, não sei o quê. Aí Isaías diz assim: olha, Ezequias, você fez muito mal, porque essas pessoas que você mostrou tudo aqui, essas mesmas pessoas vão voltar e vão levar tudo, inclusive até todas as riquezas que tem aqui, vai ser tudo levado para a Babilônia, não vai ficar coisa alguma aqui. Aí Ezequias, né? A resposta de Ezequias foi dizer assim: olha, ainda bem que não foi no meu tempo. Olha a resposta que Ezequias deu. Ainda bem que não vai ser no meu tempo, né, que isso vai acontecer. Mas lembrando, né, que a Bíblia diz que Ezequias se humilhou, apesar dessa soberba dele, né? Ele se humilhou a Deus, né? Ele reconheceu que o coração dele tinha se exaltado, mas ele se humilha a Deus. E, de fato, nós podemos dizer que Ezequias foi, sim, um rei bom. Aos olhos de Deus, ele foi um rei bom. Mas Ezequias morre, né? E o filho dele, como eu disse, com 12 anos, começa a reinar, Manassés. E ele vai ter o período mais longo, né, de reinado ali em Judá. E, infelizmente, grande parte desse tempo será assim, fazendo loucuras mesmo, fazendo coisas terríveis, assim, abomináveis. Manassés extrapolou todos os limites possíveis e imagináveis ali, ele extrapolou, a ponto assim de ser considerado o rei mais terrível, né? O rei mais terrível. Para vocês terem uma ideia, como tinha ali Isaías, né? Isaías nesse tempo estava aqui ainda e começou a alertar ele da loucura que ele estava fazendo. Diz a tradição, não está na Bíblia, mas quer dizer, se bem que na Bíblia, lá no livro de Hebreus, dá uma pincelada, de uma certa forma, confirmando essa tradição, de que o profeta Elias foi morto, né? A mando de Manassés. Manassés mandou pegar o profeta Isaías. Essas gravações, a gente de vez em quando erra o nome aqui das figuras, né? Mistura. Mas ele pega o rei Isaías, que foi o rei Isaías que veio aqui alertá-lo, né, das loucuras que ele estava fazendo. Então, Manassés não gosta, né, do profeta Isaías estar ali reclamando, então ele manda serrar Isaías vivo, né, serrou Isaías ao meio, né? Mas isso era para Manassés, era fichinha, porque coisa muito pior ele fazia ali. Coisa muito pior ele fazia ali. Vamos ver as coisas terríveis que Manassés fazia. Manassés restaurou, né? Vocês estão lembrados que Ezequias, o pai dele, fez ali uma reforma religiosa, tirou ali muitos ídolos ali, templos para deuses pagãos, ele tirou ali tudo. Ezequias, inclusive, celebrou a Páscoa ali, teve um reavivamento ali, promoveu um reavivamento. Só que quando Manassés sobe ao poder, Manassés tinha 12 anos, Manassés restaurou, né, toda essa imoralidade aqui, Manassés restaurou, trouxe tudo de novo para dentro ali de Judá, inclusive esse ídolo terrível aqui, Moloque, né, que era uma imagem parecida com essa aqui, e aqui tinha uma fogueira muito grande aqui dentro, que as criancinhas eram jogadas aqui dentro. Manassés jogou um filho dele aqui dentro em honra a Moloque, pra vocês terem uma ideia, né? E ele era feiticeiro, ali com droga, ali, tinha de tudo, né? Entorpecente ali, né? As feitiçarias daquela época. Então, tudo isso aqui Manassés trouxe de volta ali para Judá. Tudo aquilo que o pai dele tinha
se esforçado para tirar. Manassés, quando subiu ao trono, fez tudo o que os reis idólatras tinham feito e um pouco mais. Então, amados, aqui está dizendo, né, as loucuras, que uma pequena parte, que é só um versículo, né, das loucuras que Manassés fez. E aí, por fim, Manassés, a Bíblia diz que provocou a ira do Senhor, né? Então, possivelmente aqui, já na época de Manassés, vamos dizer assim, o limite da tolerância de Deus tinha chegado. E então, Manassés tinha ultrapassado, né, já todos os limites. Mas vamos ver aqui. Então, amados, o que acontece? Quando Manassés estava ali governando com todos esses tipos de abominações, Deus permitiu, né, que a Síria pegasse Manassés e levasse cativo, né, entre espinhos, uma gaiola feita de espinhos. Os assírios colocaram Manassés, levaram Manassés para a Babilônia, né, para a Babilônia. E vocês imaginam o que é 871 quilômetros dentro de uma gaiola feita de espinhos, no lombo de um animal ou de uma carroça, que ia dar no mesmo, né? Vocês imaginam como é que Manassés chegou ali na Babilônia. Só que quando ele chega lá na Babilônia, ele se arrepende, né? Ele se arrepende e ele se humilhou profundamente ali junto a Deus. E segundo os cronologistas, diz que ele ficou na Babilônia por cerca de 6 anos. Um grande milagre que acontece ali também é ele ficar 6 anos e não ser esfolado vivo pelos cruéis assírios, porque a Síria, ela entrou para a história como uma nação assim tão cruel, tão terrível, que ela não fazia prisioneiros de guerra, ela esfolava, empalava. Olha, não havia limites ali para a crueldade da Assíria. Eu não sei se alguém aqui vai lembrar, mas quando a gente estava na escola, os livros de 8ª série, livro de história da 8ª série, quando ia falar sobre o Império Assírio, costumava mostrar assim, uma pirâmide, né, feito de crânios, né, feito de cabeças de pessoas, assim, para mostrar como era a avidez por sangue que a Assíria tinha. Então, por um milagre, né, Manassés é mantido vivo, e ele reconhece, né, que só o Senhor é Deus, ele reconheceu, e Deus traz ele de volta para Judá, e restaura o trono, né, ele novamente senta no trono de Judá. Então, nessa época, ele lançou fora os ídolos, né, ele se arrepende daquela loucura que ele tinha feito, e ainda vai ficar no reino ali, reinando por mais 22 anos. Amados, o que estava acontecendo com essa questão da idolatria, né? Por que Deus ali, olha, deu essa lição aqui em Manassés, deu uma sacudida em Manassés? Porque o que tinha acontecido no passado? Vocês estão lembrados que quando os hebreus, né, quando Deus promete essa terra aqui para os filhos de Abraão, tal, toda aquela epopeia, o pessoal saindo do Egito depois, Josué aqui vai entrar na terra prometida. Esse aqui foi a primeira fortaleza que eles derrubaram, que foi justamente Jericó. A partir da hora que eles derrubaram Jericó, eles entraram nessa terra aqui. E essa terra, ela era habitada. Ela tinha, moravam pessoas aqui, quem sabe, há milhares de anos. Era densamente povoada pelos heteus, heveus, jebuseus, gigazeus, todos aqueles povos lá que terminam com eu, né? Tudo gente amaldiçoada, por quê? Porque eles viviam entregues à idolatria, à imoralidade. Aliás, quando fala idolatria, dispensa você falar em imoralidade, dispensa você falar em crueldade, porque a idolatria, os cultos idolátricos, né, promoviam justamente esse tipo de comportamento, né? Então tinha as prostitutas cultuais, tinha os prostitutos também, né? O homossexualismo ali era um culto, né? Tinha a crueldade com as crianças, jogava as crianças vivas para aqueles deuses terríveis, aqueles deuses cananeus. Então, quando Deus resolve destruir essa região toda, tirar esses povos daqui e colocar um novo povo que viveria uma vida santa, uma vida justa, uma vida limpa, vamos dizer assim, uma vida de moral, um povo de moral, né? Justamente porque Deus queria extirpar esses costumes terríveis. Então, esse povo aqui foi aniquilado, esse povo só não foi aniquilado totalmente porque alguns foram deixados, mas a ordem era que eles fossem aniquilados. A ordem que Deus deu foi que eles fossem aniquilados, não ficasse aqui pedra sobre pedra. Então, quando Deus
vai destruir esses povos aqui para colocar os hebreus aqui. Antes que esses hebreus entrassem aqui, Deus vai fazer uma espécie de contrato, né, de pacto, o chamado Pacto Palestino. E o que dizia o Pacto Palestino? Dizia, olha, resumindo aqui, né, dizia assim, olha, vocês estão entrando nessa terra hoje, eu tirei desses povos, né, aniquilei esses povos para dar para vocês. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês caírem nos pecados desses povos aqui, vocês vão, igualmente eles foram aqui tirados, né? Vocês também vão ser tirados. Porque eu não vou trocar aqui 6 por meia dúzia. Porque não faz sentido eu tirar um sujo daqui para botar um mal lavado. Mais ou menos isso. Então, esse foi o pacto palestino. O pacto foi lido, o povo aceitou. E esse pacto foi escrito, né? O chamado livro da lei. Era esse contrato, vamos dizer assim, era o livro da lei. Era todo esse pacto que tinha sido feito ali, com todos os alertas ali, para que o povo não caísse no pecado desses povos aqui, que eles iam ocupar a terra deles. Então, o povo entra aqui ciente de que não deveriam cair nesses pecados. Mas o que a gente percebe é que, posteriormente, já na época dos juízes mesmo, né, já começaram, a idolatria já começou a entrar aqui, de uma certa forma, foi entrando assim de forma isolada, aqui e ali, daí a pouco já tinha sido, era institucionalizada, porque os próprios reis eram os primeiros a promover e a participar desses cultos terríveis, desses costumes terríveis, né? Começando mesmo de Salomão, né? Já começaram a esquecer o pacto e partirem para aqueles costumes perversos que Deus tinha abominado e destruído aqueles povos justamente por isso. Então, eles estavam ali, vamos dizer assim, brincando com fogo, né? Porque se eles estavam ali para não fazerem o que aquele povo fez, porque aquilo que aquele povo fez, por conta disso, foram destruídos, por que os hebreus também não iam ser, né? E Deus deixou isso bem claro, então não tinha ninguém ali enganado, não tinha ninguém ali inocente. Pois bem, voltando aqui, né? Fazendo aqui para a gente ter sempre esses reis aqui em mente, para a gente conseguir manter uma linha do tempo. Então, quando Amon morreu, né? Manassés, esse rei terrível, assumiu, e aí ele voltou à idolatria, né? Manassés voltou à idolatria ali, foi levado cativo para a Babilônia, se arrepende e tal, e fica mais um tempo ali, uns 22 anos, mas aí Manassés morre. Quando Manassés morre, ele é sucedido por Amon. Amon ficou só 2 anos, né, reinando. Esse Amon também foi terrível, ele voltou toda a idolatria, tudo aquilo que o pai dele tinha feito no início, ele fez novamente. Então, houve uma conspiração ali, assassinaram Amon após 2 anos que ele estava no reinado. Ia ser uma espécie de golpe, né, como eu já disse. Só que o povo ali, fiel à casa de Davi, pega o filho de Amon, Josias, que na época tinha apenas 8 anos de idade, e põe ali no trono de Judá. Pois bem, Josias, com 8 anos de idade, como eu já disse, começa a reinar. Aos 16 anos de idade, ele começa a buscar a Deus. Ele se interessou, né, pela história dos hebreus, pela história dos antepassados dele. Como é que nós chegamos aqui nessa terra? Quem foi que nos trouxe? O que foi o Egito? O que foi a escravidão do Egito? O que foi a passagem do Mar Vermelho? O que foi a derribada de Jericó? Então, ele procura conhecer Deus, né? E aí, quando ele está com 20 anos, ele já começa, porque à medida que ele foi procurando conhecer Deus, ele percebeu que aqueles costumes ali, aquela idolatria toda, estava indo contra a vontade do Deus dos antepassados dele, né? Então, ele vai tirar os ídolos, ele já vai começar ali a fazer uma reforma religiosa, né? Josias começa ali a fazer uma reforma religiosa. Nessa época que ele começa a se interessar por conhecer a história, por conhecer o que tinha passado, buscar conhecer Deus, Josias institui umas escolas ali, né, no palácio dele. Então, essas escolas visavam instruir, né, jovens ali, adolescentes, até crianças mesmo, quem sabe, na palavra de Deus, trazer um ensino excelente para aquela geração, para formar assim, uma geração diferente, uma geração que se pautasse por uma moral assim, muito elevada, né? Uma moral realmente ali, tivesse todo um arcabouço ali de conhecimento verdadeiro, tudo. Então, essas escolas vão formar
a nata ali de jovens, assim, muito excelentes, muito excelentes. Entre eles, o próprio Daniel e Ezequiel, possivelmente, saíram dessas escolas, né? O próprio Jeremias também pode ter estudado numa dessas escolas. Então, amados, foi assim uma ação de Josias muito, muito, muito importante, porque ele vai restaurar ali o ensino da palavra de Deus ali em Judá. Pois bem, nessa época, Josias percebeu que o templo do Senhor estava entregue às traças, né? Já há 50 e tantos anos, né, para trás, o templo do Senhor estava jogado ali, as baratas, tudo. Inclusive, na época de Manassés teve coragem de botar um poste ídolo aqui dentro, para vocês terem uma ideia, né? Uma abominação daquelas colocou aqui dentro, aquele que hoje nós chamamos de... Esqueci agora, né? Esqueci, mas depois eu mostro. É um monumento assim, bem alto, como se fosse um poste, né? E em todas as cidades hoje tem né? Um obelisco, pronto. Hoje a gente chama de obelisco, mas naquele tempo era poste ídolo. Então, quando estavam, né, mexendo aqui nessa reforma, mexendo aqui nos entulhos, lá, tirando aquele rolo de entulho, tudo, acharam um livro. Um livro todo empoeirado foi achado ali dentro da casa do Senhor. Esse livro estava perdido dentro da casa do Senhor. E esse livro não era outro senão o livro da lei. O livro que continha aquele pacto que tinha sido feito. No mínimo aqui, o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio que nós temos hoje era esse livro que estava perdido aqui. Engraçado, estava perdido e ninguém deu por falta dele. E lembrando que esse livro, ele ficava ao lado da Arca da Aliança. Ou seja, dentro da Arca da Aliança ficava esse pote com maná, ficava as tábuas de Moisés da lei, os 10 mandamentos, ficava o cajado de Arão aqui florescido, mas também aqui encostadinho ficava o livro da lei, para vocês verem a importância que isso aqui tinha. E sumiu e ninguém ficou sabendo, né? Tudo bem que só o sumo sacerdote entrava aqui, mas pelo menos uma vez por ano, né? Tinha um sumo sacerdote aqui, ninguém deu falta, o livro sumiu e ninguém deu falta, né? Terrível saber que a lei de Deus estava perdida dentro da casa do Senhor. Como até hoje alguns crentes esquecem a Bíblia na igreja e deixam para lá e nem sente falta, né? Mas paciência, né? Vamos dar continuidade aqui. Então, amados, quando esse livro é lido, né? À medida que foi conhecendo o conteúdo do livro, a nação ali de Judá percebeu o quão ela estava distante de Deus, né? E o perigo que ela estava correndo de sofrer uma deportação. Porque, entre outras coisas, aquele livro, no pacto ali, dizia que caso eles caíssem no pecado daqueles povos que tinham sido expulsos dali, se eles caíssem naqueles mesmos pecados, quem ia ser expulso dali seriam os hebreus, né? Seria ali agora o povo de Judá. Então, amados, o que acontece? Nessa época, Josias vai começar uma grande campanha, né, para purificar, para jogar fora todas aquelas imagens, aquelas abominações. Para vocês terem uma ideia, ele perpassa aqui, ele chega até aqui o Reino do Norte e também faz uma purificação aqui, vai tirando todos aqueles objetos, aqueles cultos que era abominação a Deus. Josias transpassa aqui e vem também por aqui fazer um renovo, fazer uma purificação cultural aqui dessas abominações que estavam aqui ainda no antigo Israel do Norte, né? Quando ele chega aqui, né? Ele chega aqui em Betel. Bem aqui em Betel tinha um bezerro de ouro, né? Que continuou sendo cultuado. Vocês estão lembrados que quando os povos, né? São tirados daqui pela Síria, são espalhados por aqui, apareceram uns leões por aqui, começou a atacar as pessoas, né, os novos moradores que vieram de fora, os estrangeiros que estavam aqui, e aqueles estrangeiros ficaram assustados e disseram, olha, traz algum desse povo que vocês levaram aí para fora, traz algum sacerdote daí para ensinar a gente a cultuar o Deus dessa terra, porque o Deus dessa terra está zangado com a gente, então a gente não sabe como é que cultua. Então trouxeram daqui justamente os sacerdotes do bezerro de ouro, de modo que aqui o bezerro de ouro aqui, Josias encontrou em Betel aqui um bezerro ainda, e Ezequias não. E Josias vai esfacelar aqui essa abominação, né? Essa abominação, essa idolatria. E quando Josias está lá, Josias
viu lá uns ossos, né? E perguntou, escuta, de quem são esses ossos? Aí alguém respondeu, disse, olha, eram os sacerdotes que oficiavam aqui em cima desse templo aqui. Então, Josias pega esses ossos, manda que esses ossos sejam queimados, né, em cima ele esmiuça isso aqui, ele acaba com esse bezerro aqui, e manda que os ossos dos sacerdotes pagãos que oficiaram, né, no passado, fossem jogados aqui, queimados juntos, inclusive até sacerdotes que ainda estavam oficiando também entraram aqui na cantiga, né? Então, Josias vai queimar, né? Vai queimar esses oficiantes aqui de culto idólatra, vai queimar em cima aqui desse bezerro em Betel. Lembrando, né, que 300 anos antes, Deus ali, na boca de um profeta, que nós não sabemos o nome, falou para Jeroboão que ia surgir na história um rei chamado Josias, que ia pegar aquele altar ali em Betel e queimar ossos de sacerdotes pagãos ali em cima, né? Então, o que estava acontecendo ali nada mais era do que algo que já tinha sido dito há muito tempo atrás. Então, amados, está aqui, né, a passagem, né? Lembrando que quando Jeroboão instituiu aqueles bezerros lá, inclusive o bezerro de Betel, quando ele estava ali junto ao altar, chegou esse profeta, que não sabemos o nome, e profetizou e falou com aquele altar, né? E disse que ia nascer um filho chamado Josias e que iria esmiuçar aquele altar idólatra, né? E que os sacerdotes seriam queimados ali em cima e que ossos humanos seriam queimados ali em cima, como de fato veio a acontecer. Lembrando, amados, que esses idólatras, né, que queimaram no fogo aqui em cima desse altar, são os mesmos idólatras que vão queimar nesse fogo aqui, ó, né? Olha aqui a passagem, né? Lá em Apocalipse fala de um lago de fogo, aonde, entre outros, né, os idólatras vão estar nesse lago de fogo. Só lembrando, né, que já recentemente a ciência, a astronomia, tudo, descobriu uns lugares assim terríveis, muito parecidos com um lago de fogo, né? Parece ser um lago de fogo. Há um abismo aqui muito que não se tem assim noção do poder de sucção que isso aqui tem. Para os irmãos terem uma ideia, até a luz, se entrar aqui dentro, não sai daqui mais nunca. É uma prisão ninguém sai daqui de dentro, nem a luz consegue sair. Isso aqui é chamado o Poço da Singularidade, e isso aqui atrás é chamado de, agora esqueci, mas alguma coisa assim agora me fugiu, mas também aqui já é um lugar terrível, e aqui dentro é mais terrível ainda, né? Quem sabe isso aqui não possa ser o Lago de Fogo, ou uma amostra do que seja o Lago de Fogo. Então, os irmãos que tiverem curiosidade, pesquisem aí o que são buracos negros, né? O que são buracos negros? Já foram, inclusive, vistos, né? Buracos negros. Mas é justamente essa espécie de lago de fogo, onde os idólatras, né, serão jogados ao final dos tempos. Não só aqueles idólatras daquela época ali, aqueles poucos que foram jogados ali em cima daquele altar pegando fogo, como todos os idólatras serão jogados no lago de fogo no fim dos séculos. Amados, com a leitura, né, do livro, Josias, né, vai se sentir muito mais ainda, né, constrangido a que a nação volte para Deus, volte para andar conforme o livro daquela lei preceituava. Então ele vai aqui comemorar uma Páscoa grandiosíssima, uma Páscoa ainda maior do que aquela que Ezequias tinha feito, né? E por que não dizer até mesmo da época de Salomão? Porque a própria Bíblia diz que mesmo que desde Samuel nunca se tinha visto uma festa daquela magnitude, né? Contando a história da saída do Egito, comendo ali os pães asmos, né? as ervas amargas. E o próprio Josias, para os irmãos terem uma ideia, contribuiu com 33 mil cabeças de animais, né? Para celebrar essa Páscoa aqui, aquilo que a lei de Deus preceituava, né, que se fizesse. Há quem diga, amados, que o livro da lei fosse só o livro de Deuteronômio. Já outros dizem que a lei seria o Pentateuco, ou seja, de Gênesis até o Deuteronômio teria sido esse livro enorme que tinha sido achado nos dias que estavam fazendo essa reforma no templo.
Bom, como eu disse, né, o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor, ninguém deu por falta desse livro. E quando ele é achado, olha só aqui, ó, quando ele é achado, o conteúdo desse livro, né, que posteriormente foi conhecido, como eu já mencionei, era o Pacto Palestino. O Pacto Palestino estava lá em Deuteronômio, dizendo o que aconteceria caso a nação de Israel caísse naqueles maus costumes, né, daqueles povos que estavam sendo tirados ali para dar lugar ao povo de Deus. Então, amados, o sumo sacerdote Ilquias, né, pelo jeito foi ele que achou o livro mesmo, ele acha o livro e, assim, pelo jeito ele não dá bola, né, e entrega lá para um escrivão, para Safã. Safã era uma espécie de contabilista lá da reforma, porque desde a da época de Joás, né, nós estudamos isso na lição 9, Joás instituiu uma espécie de contabilidade ali para dar transparência, né, para aquelas despesas que o Estado ali fizesse, né, que o rei fizesse, tivesse ali livros que contabilizasse, né. Então, para Ilquias, assim, era só mais um livro, né, um livro ali, ele não deu, assim, não deu muita importância, entregou para Safã. Só que Safã, amados, ele vai ler o livro, né, ele vai ler o livro. E quando ele lê o livro, né, Safã lê o livro, ele vai levar o livro aqui para Josias, né? Para Josias. E Josias lê o livro, né? E quando Josias lê o livro, Josias fica assim apavorado mesmo, porque, entre outras coisas, Josias viu que a nação estava correndo um risco de deportação, porque à medida que o pacto vai falando dos pecados que se eles fizessem, a mão de Deus estaria por sobre eles por juízo, o último ali era deportação. Ia chegar num ponto ali que se passasse dali era deportação. Olha, era isso aqui, ó, né? O Pacto Palestino, ele dizia isso aqui. Lá em Deuteronômio 28, né? As bênçãos e as maldições, né? Ficou conhecido como as bênçãos e as maldições. Então, ali tem 68 versículos. O capítulo 28 tem 68 versículos. Desses 68, 14 é bênção, porém 54 é maldição. E a última dessas era justamente o desterro, né, o cativeiro. E o livro aqui registra, isso aqui é o texto bíblico, ó, dizendo que a coisa ia ser tão terrível que ia acontecer com eles, né, que os povos das outras terras iam olhar para Judá, iam olhar para Israel, e assim ficarem boquiabertos, sem entender por que o Deus deles tinha arrancado eles daquela terra daquele jeito. Então, quando Josias vê isso aqui, né, Josias se apavora com toda a razão. Josias ficou apavorado. Então, a preocupação de Josias foi assim, ele pensou, será que nós já chegamos aqui no 68? Então, o que acontece? Ele agora vai mandar, né, que uma profetisa fosse consultada. Quando ele chega lá para falar com essa profetisa, que pelo jeito, amados, pelo jeito, essa profetisa era casada com o tio do profeta Jeremias, né? Não podemos assim afirmar, mas há indícios aqui de que fosse, né? Ela era casada com o tio do profeta Jeremias. Josias manda consultar essa mulher, uma mulher simples, tudo. Era esposa ali do roupeiro, né, da casa de Deus, do homem que cuidava das roupas lá. Então, quando ela chega para ele e pergunta assim, escuta, nós já chegamos no ponto da deportação, o nosso pecado já chegou no ponto da deportação. A profetisa disse assim, olha, já passou há muito tempo, né? Foi mais ou menos que a profetisa dissesse assim, olha, fazendo aqui uma analogia com um jogo de futebol, é como se a profetisa tivesse dito assim, disse, olha, vocês já passaram dos 45 minutos do segundo tempo, vocês já passaram. Então tá agora já só esperando que o juiz apite, porque vocês já passaram do tempo, vocês já ultrapassaram todos os limites. Nós estamos aqui só esperando o apito, como disse o outro, né? Então ela disse para ele, disse, olha, tudo que tá aí vai acontecer, vocês vão ser deportados, né? Vocês vão ser deportados. Então, amados, por quê, né? Isso é uma coisa para reflexão. Tudo bem que aquela lei estava ali, né? Ninguém ligou para a lei, mas a lei estava lá. A lei estava vivinha da Silva, né? E a Bíblia diz que da lei não se tira nem um tio nem um jota. É bem verdade que nem todos cumprem, né, a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumpre na vida de todos os homens, né? Nem todos os homens cumprem, às vezes não estão nem aí para a palavra de Deus, para a lei de Deus, mas a lei de Deus vai se cumprir na vida de todos os homens. Foi ali o que mais ou menos o Uda falou, né? Só que lembrando que antes de Uda falar, né, Jeremias já vinha, olha aqui,
Olha quem estava já dizendo, ó, na época de Josias ainda, no mínimo uns 5 anos antes desse livro a ser achado, Jeremias já dizia, olha, vocês larguem essa idolatria, vocês larguem com essas abominações, porque nós seremos levados cativos por estrangeiros, né? Mas quem é que ligava, ó? Não estava nem aí, né? Mas Jeremias, ó, mesmo antes do livro ser achado, né? Porque Deus nunca deixa o povo, irmão, enganado, não, né? De uma forma ou de outra, todo mundo escuta, sim, a palavra de Deus. Então, amados, o que acontece? Josias, né, quando escuta o que Uda diz, né, o que Uda falou, Josias chora, Josias se humilha, Josias chega na presença do Senhor ali e se põe por terra mesmo, sabe assim, se derrama diante do Senhor. E aí o Senhor fala com ele, né, por intermédio, diz assim, por intermédio ali da profetisa, diz, olha, Josias, por conta dessa sua humilhação, por conta de que você reconheceu o erro da nação, tudo, a nação vai ser levada cativa sim, mas não vai ser no seu tempo. Nessa hora, irmãos, a gente percebe que há uma diferença aqui entre o rei Josias e o rei Ezequias. Vocês estão lembrados que quando o rei Ezequias mostrou as riquezas lá para os babilônicos, tudo, que o profeta Isaías chega para ele e diz assim, olha, Ezequias, você mostrou isso aí, tudo, mas saiba que esse povo vai vir e vai levar isso aqui tudo, vai levar tudo, vai ficar pedra sobre pedra aqui. Não vai ser no teu tempo, é verdade, você se humilhou, tudo, mas depois de você isso vai acontecer. Aí a resposta de Ezequias foi, ainda bem que não era o meu tempo. Só que a resposta de Josias aqui foi diferente. Ezequias falou assim, Josias, né, falou assim, olha, se eu me humilhei e eu escapei de ver tão grande destruição, se o meu povo se humilhar, como eu me humilhei, haveria sim uma possibilidade deles também escaparem. Olha a resposta aqui que Josias deu. Então, amados, ele convoca, né, todo o povo ali, ele lê o livro, conclama o povo ao arrependimento, celebra aquela Páscoa grandiosíssima ali, como eu mencionei anteriormente. Só que, né, então a nação ali vai experimentar um reavivamento muito grande, né? Há ali o povo ali, todo mundo animado, está todo mundo muito feliz, a nação prospera e tudo. Então, tipo assim, há uma melhora ali a olhos vistos, está todo mundo satisfeito com Josias, né? Josias realmente é um excelente rei. Só que agora, né, essa parte aqui, amados, olha, essa parte aqui, até hoje, né, tem muitos estudos a respeito para tentar entender o que aconteceu aqui, né? Por que Josias vai morrer de uma morte tão desnecessária? Por que não dizer de uma morte estúpida, sem necessidade? Sabe o que é assim? A pessoa dá realmente bola para o azar, né? Como diz o outro, entrar de gaiato. Foi mais ou menos o que Josias vai fazer aqui. Uma bobeira muito grande, muito grande, muito grande. Vocês estão vendo essa parte aqui rosa? Olha. Toda essa parte rosa aqui, incluindo a Babilônia, incluindo o Egito. Olha aqui, era o Império Assírio. O Império Assírio tinha dominado isso aqui tudo, né? Só que depois o Império Babilônico, que no passado tinha sido aqui colônia, né, da Assíria, esse império vai se levantar, mas vamos por partes. Bom, a Assíria, né, em que pese esse grande extensão de terra que ela tinha aqui, mas a Assíria, nessa época do rei Josias, a Assíria já estava assim, decadente. Vocês estão lembrando quando foi que começou a decadência aqui da Assíria? Vocês estão lembrados lá na época de Ezequias, que o rei Senaqueribe vem aqui, né, derruba aqui Damasco, e vem descendo aqui, derruba Israel do norte, né, leva o rei Osés cativo e acaba com tudo lá. E aí ele vem aqui para Jerusalém para derrubar Judá. E quando ele chega aqui nas portas de Jerusalém, Deus livra Jerusalém com aquele anjo lá com 185 mil baixas no exército assírio numa noite só. Então todo mundo fica assombrado, volta cobrindo o rastro aqui, ó, volta aqui para Nínive, aqui para a Síria. Então o rei Senaqueribe ele é assassinado aqui pelos filhos, tudo. Então assim, há uma desmoralização. A Síria nunca mais foi a mesma. Então, à medida que ela foi se desmoralizando aqui, desmoralizada, as outras regiões que eram vassalas dela começam assim a se movimentar para fazer alianças para derrubar de vez aqui a Síria, que é o que vai acontecer. Por exemplo, a Babilônia,
era possessão aqui da Assíria. O Egito também era possessão da Assíria. O que a Babilônia fez? A Babilônia vai fazer uma aliança com o Egito aqui, ó, para se juntarem os dois e derrubarem a Assíria. Pois bem, aí marcaram um fight, marcaram uma batalha bem aqui em Carquemes, né? Aqui ia se juntar o exército da Assíria, né, com os aliados aqui rebeldes. Entre esses, a Babilônia e o Egito, que eram os mais importantes aqui, né? A Babilônia e o Egito. Então, a Assíria estava com seus exércitos aqui, ó, a Assíria. A Babilônia caminha aqui, ó, para a batalha aqui. E o Egito vai subir por aqui para dar apoio para a Babilônia. Só que quando ele chega bem aqui em Jerusalém, não se sabe por quê, assim, não se acha uma razão plausível, né? O rei Josias interpela o faraó aqui do Egito, o faraó Neco. Interpela e diz, olha, por aqui você não passa. Aí o faraó fala assim, Josias, eu não quero problema com você. Essa guerra não é com você. Eu tô indo comissionado por Deus para derrubar. Chegou o tempo da Assíria cair. Vocês estão lembrados, amados, que lá na época ainda de Jeroboão II, que aparece o profeta Jonas, o profeta Jonas já tinha vindo aqui avisar dessa queda, ó, né? Avisar dessa queda, aí o povo se arrependeu, né? E a Assíria vai ficar mais um tempo. Só que depois Naum, ele vai falar da queda da Síria, né? E Naum, deixa eu só ver aqui, Naum, ele é aqui da época do rei, um pouco, na época do rei Josias. Naum já tinha vaticinado aqui, na época do mesmo rei Josias, Naum já tinha vaticinado aqui que a Síria ia cair, né? Um profeta da época do rei Josias, né? Deixa eu só checar aqui, exatamente. Naum, ele pegou uma parte de Manassés, de Amon e do rei Josias. Naum, ele profetiza durante, mesmo na época de Manassés, Naum já estava dizendo que a Síria ia cair. Então, na época de Amon, Naum estava dizendo que a Síria ia cair. Na época aqui de Josias, Naum estava dizendo que a Síria ia cair. Não sei por quê. Ninguém sabe, né? Não é só eu, ninguém sabe por que Josias interpelou aqui e, de uma certa forma, foi a favor da Síria, né? Ninguém entende. Mas a verdade é que ele interpela aqui o faraó e aqui em Jerusalém, próximo a Jerusalém, o faraó não queria briga com ele e o faraó continua o caminho dele. Aqui em Megido, lá se vai Josias interpelar de novo e tentar impedir que o faraó passasse por aqui para chegar em Carquemes, ó. Então, bem aqui o faraó mata Josias. Josias morreu em Megido, a cerca de 100 quilômetros de Jerusalém aqui, ó, morreu. Então, Josias morre aqui, o Egito consegue chegar aqui em Carquemes, a Babilônia consegue chegar em Carquemes, e aqui a Síria é totalmente derrotada, e aí se levanta um novo império, e agora já é a Babilônia. Agora vamos aqui. Esse faraó Neco, né, foi o faraó que matou o rei Josias. O rei Josias tinha 39 anos de idade quando o faraó o matou. E quando o faraó mata Josias, Judá imediatamente vira um estado vassalo do Egito, né, que nós vamos ver aqui agora. Então, amados, a nação toda, né, chora muito a morte de Josias, muito, muito mesmo. O próprio Jeremias, né, compôs uma lamentação por conta desse acontecido. Toda ali o Judá entrou numa comoção, porque esse rei era muito querido, todo mundo gostava muito dele, era um rei muito bom. Então ali certamente ninguém entendeu também, né, por que Josias morreu desse jeito sem necessidade, mas a verdade, amados, é que ele aos 39 anos, ele tem essa morte estúpida, assim, uma morte totalmente sem sentido. Então, quando ele morre aqui, né, Josias morreu, aqui está a foto dele menino ainda, mas aqui ele já tinha 39 anos. Quando ele morreu, o faraó que o matou, pega e coloca aqui, já coloca aqui um filho de Josias, né, Jeoacás. Só que deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Olha aqui, ó. Então aqui ele matou Josias, né, e botou o filho dele no lugar e foi aqui para a luta, né?
Então, quando ele vem para cá, a Babilônia aqui vence, né? A Babilônia vence e se torna a senhora do mundo. Então, o que acontece? Aí, num primeiro momento, é o faraó que põe esse rei vassalo aqui, né? Esse filho de Josias aqui. Só que em seguida, né, como quem passou a dar as cartas foi a Babilônia e não o Egito, embora o Egito fosse aliado, mas quem mandava era a Babilônia vem aqui, tira esse rei aqui e coloca outro filho de Josias, né? O rei Joaquim pai. É o Joaquim, mas vamos chamar de Joaquim pai. E nessa época a Babilônia aproveita e já faz a primeira leva, a primeira deportação. Nessa primeira deportação ela vai levar aqueles jovens excelentes, né? Que eram oriundos daquela escola de Josias que eu mencionei, só a nata, né, de jovens ali inteligentes, educados, finos, realmente pessoas que faziam a diferença. Então leva toda essa leva de cérebros aqui privilegiados, a Babilônia leva, inclusive Daniel vai junto aqui. Pois bem, Joaquim aqui governa 11 anos e depois entra no lugar dele, né, Joaquim filho, né, o Joaquim filho. Só que o Joaquim filho só fica 3 meses, né? A Babilônia vem de novo, tira o Joaquim filho aqui e bota um filho de Josias aqui. Lembrando que esse aqui era neto de Josias. Ó. Esse aqui era neto de Josias. Então a Babilônia vem aqui de novo, deporta esse aqui, tira esse daqui e faz já a segunda deportação. E nessa vai Ezequiel. E aí já vamos agora para os últimos, bota aqui o último rei vassalo, né? Um rei que não reinava, na verdade já era Babilônia aqui. Então, Zedequias aqui, já no ano 586, vai sofrer um ataque visceral da Babilônia e todos são levados cativos e Judá do Sul deixou de existir. Acabou-se. Acabou Israel do Norte, acabou Israel do Sul, ou seja, o povo de Deus acabou ali naquela terra que um dia tinha sido dada para eles por conta justamente da idolatria, ou seja, eles foram num ponto que não tinha mais como retroceder, né? Pela misericórdia de Deus, ainda ficou esse tempo aqui. Mas nesse tempo aqui, olha, vocês acham que eles voltaram atrás? Muito pelo contrário, aqui ainda foi piores aqui, ó. Então não tinha mais o que fazer, né? O mesmo Deus que tinha sido agido, né? Com justiça no sentido de tirar um povo ímpio para fazer uma nação excelente. E se essa nação excelente tinha caído no mesmo pecado daquele povo ímpio, um Deus justo não poderia fazer outra coisa senão fazer com eles a mesma coisa dos antigos moradores de Canaã, ou seja, tirá-los dali, deportá-los dali, e ali eles não mais ficariam. Então, Judá deixou de existir, Israel deixou de existir e a nação como um todo deixou de existir, infelizmente. Mas é o seguinte, nessa época aqui, né, para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, nesse tempo aqui a coisa era tão terrível, aqui também, ó, e aqui era tão terrível, né, que o povo de fora, os ímpios de fora, olhava o que Judá fazia e dizia, mas espera ainda, que negócio é esse? Que povo é esse que não atende à voz do Deus deles? Porque tudo bem que os de fora faziam coisas terríveis, mas estava segundo a vontade e o que os deuses dele lá mandavam ele fazer. Mas e o Deus de Israel, o Deus de Judá? Mandava eles fazer aquilo? Mandava sacrificar filho? Não. Mandava fazer eles serem imorais? Não. Né? Mandava eles se matarem, derramando sangue inocente ali? Não. E era justamente o que eles faziam. Então o povo de fora olhava e dizia assim, mas espera ainda, que povo é esse que não atende à voz do Deus deles? O povo mesmo se escandalizava, os povos de fora se escandalizavam, né? A ponto de dizer assim, né? A Bíblia fala, olha, o boi conhece seu dono, o jumento conhece sua manjedoura, o boi conhece sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. E de fato, e o povo de fora percebia isso, Então, mas não teve mais o que fazer, infelizmente, não teve mais o que fazer ali com Israel, né? A medida da tolerância de Deus, né? Chegou ao final, e nós vamos falar disso mais na próxima lição, vamos tratar especificamente disso, né? Desculpe, como é que foi ali o fim ali de Judá. Então, para vocês terem uma ideia, né? Jeremias vivia ali chorando por aquele povo, se lamentava por o povo. Jeremias fez de tudo para tentar alertar o povo, jogaram Jeremias dentro de poço. Gente,
prendia Jeremias para Jeremias não falar. Fizeram de tudo, Jeremias dizendo, minha gente, vamos se arrepender, nós vamos ser levados cativo, nós vão destruir aqui a gente, mas olha, não estava nem aí. Então chegou uma hora que foi que Deus falou para Jeremias, falou assim, Jeremias, não intercede mais, porque eu não vou mais ouvir. Agora o meu juízo vai entrar em ação, não tem mais o que você fazer, o que você dizer, Jeremias, pode parar, agora entra eu. Então, amados, infelizmente, né, foi o que aconteceu. E isso também, né, está próximo de acontecer novamente, né, inclusive chegar uma hora que não há mais intercessão, ninguém vai mais poder orar, ninguém vai mais poder fazer nada, porque a Bíblia diz aqui, ó, que ninguém, já na época aqui das taças, né, da ira de Deus que vai cair, não mais sobre só aquela possessão de terra ali de Israel, mas sobre toda a terra, por todos os habitantes da terra, por tudo isso, né, que a gente vem fazendo aqui, que o povo vem fazendo de uma forma geral. A mesma coisa, amados, imoralidade, né, morte de inocente, aborto, drogas, né, a feitiçaria, chamada feitiçaria. Então, assim, todo tipo de perversidade nós estamos vendo fazer hoje, né, ou seja, por fim, agora um filho não pode mais ter mãe, não pode mais ter pai, não pode mais chamar ele, não pode mais chamar ela, porque Deus fez, por exemplo, fez macho e fêmea, 2 gêneros só, mas agora já tem mais de 50. Então é isso aí que nós estamos. E adianta falar? Ó, não adianta, né? Então a igreja está orando, né? A igreja está orando por conta disso, amados, esse juízo, né? Ele tem sido, a paciência de Deus tem sido esticada, como diz lá no livro de Pedro, dizendo assim, olha, alguns estão dizendo que eu estou custando voltar, mas eu não estou custando voltar, não. Na verdade, é a minha misericórdia, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento e se salvem. Mas quem está se salvando, né? Mas está complicado até mesmo dentro da própria igreja, né? Pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão nem aí, ó. Não estão nem aí, não se atentando para isso aqui. Igual aqueles antigos, os moradores ali, o povo é de Deus, né? O povo os descendentes de Abraão ali não se atentaram. Nós hoje também, como igreja, muitas das vezes não nos temos se atentado em relação a isso aqui. E mais uma vez, a história é cíclica, ela vai se repetir novamente. Chegará um tempo que não haverá mais oração, que não haverá mais intercessão, porque a ira de Deus, né, ela aqui prefigurada nas 7 taças do Apocalipse, cairá por sobre a terra e ali não haverá mais misericórdia, né? Não haverá mais misericórdia. Então, amados, a medida da tolerância de Deus, como eu disse, né, tem um ponto, há um limite, né? A paciência, a tolerância ali, a misericórdia de Deus ali, vai, mas chega uma hora que ele diz aqui, olha, nem adianta mais orar, porque eu não vou ouvir. E quando isso acontece, amados, o juízo de Deus, como diz a palavra, é sem misericórdia. Então, o fim de Judá foi um fim terrível. Quando Deus mencionou isso para Jeremias, de que não adiantava mais orar, o fim de Judá já se aproximava, né? E vamos tratar isso mais especificamente na próxima aula. Então, que fique aqui registrado, né? Que a gente possa se atentar um pouco mais, né, para a palavra de Deus, se atentar um pouco mais para a nossa vida, se atentar um pouco mais para não nos deixarmos sermos levados por os costumes, né, dos povos, das pessoas de hoje, da sociedade de hoje, né? Essa coisa de ser politicamente correto, muito cuidado com isso aí, muito cuidado com isso aí. O crente, ele não é politicamente correto, ele é biblicamente correto. Então, cuidado, você que hoje, né, já começa a dizer, não, eu acho certo aí, né, aborto, tal, meu corpo, minhas regras, não sei o quê. Casa, se não der, separa, não sei o quê. Cuidado, porque não é isso que está escrito na palavra de Deus. Cuidado com essa questão, por exemplo, derramamento de sangue, né? Muito sangue sendo derramado por sobre a terra, e parece que a violência e o sangue derramado dá tanto ibope. Uma razão dessa é que muitas casas fica com a televisão ligada ali, só por desgraça, só por ver desgraça, sangue derramado, assassinatos. Então, de uma certa forma, são pessoas também que fomentam, né? Que ajudam a propagar esse sistema de vida terrível que nós estamos vivendo. Então, vamos ter cuidado, porque estamos no período da graça, é verdade, mas chegará uma hora, né? Novamente, chegará uma hora
que Deus vai dizer, chega, só foi até aqui. Não tem mais oração, não tem mais intercessão, agora é o juízo por sobre a terra. Então, amados, que tenhamos cuidado e possamos nos atentar e não sermos achados imprudentes e realmente possamos estar atentos, né, para os sinais e para nossas próprias vidas e os nossos procedimentos enquanto crentes. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde, no nome de Jesus.